E se um dia você simplesmente desaparecesse? Não por morrer, mas por se apagar do mundo. Nenhuma mensagem, nenhuma despedida, apenas o silêncio ocupando o espaço que antes era você. Um silêncio tão denso que faria barulho dentro das pessoas que ficaram. A verdade é que, em algum momento, quase todo mundo já sentiu vontade de sumir. Mas eu acho que ninguém sabe de onde vem esse impulso. Será que é um pedido de socorro? Ou apenas um corpo implorando por paz? Vivemos em um tempo onde é fácil parecer bem, mas quase impossível estar bem. É normal as pessoas sorrirem, trabalharem, postarem foto, mas por dentro carregarem um cansaço que não se mede em horas de sono, mas sim em anos de peso acumulado na alma. Os filósofos chamam isso de fadiga existencial, a sensação de que viver exige mais energia do que parece valer a pena. E às vezes esse peso não é sempre tristeza, às vezes é só o nada. Uma ausência de vontade que vai correndo lentamente ao decorrer dos dias. Hoje, desaparecer é praticamente impossível. As redes sociais transformam cada pessoa num produto. Um produto que precisa estar disponível, exposto, visível a todo momento. Sumir, nesse contexto, é quase um ato revolucionário. É resistir à tirania da presença. Talvez, no fundo, a vontade de sumir seja um protesto silencioso contra essa prisão invisível que chamamos de rotina. Schopenhauer, por exemplo, falava sobre a tentação de escapar da dor pela negação da vida. É, de certa forma, desaparecer e flertar com essa ideia, mas sem necessariamente abrir a mão da existência. Porque sumir não é sempre desistir. Às vezes é só buscar um lugar onde o barulho não nos alcança. Apenas o silêncio, a solidão e o anonimato. Isso pode ser uma cura, mas também pode ser uma armadilha, porque por mais longe que você vá, existe um detalhe impossível de se contornar. Independente do lugar que você for, você também leva a si mesmo junto. É aí que o dilema se revela. Sumir fisicamente não apaga a tempestade internas. Não é só mudar o endereço que vai apagar o eco que mora dentro de você. A pergunta deixa de ser como eu sumo e se torna o que realmente eu quero deixar pra trás. Talvez sumir não seja desaparecer. Talvez seja reaparecer, mas diferente. Se reconstruir. Até que o mundo não possa mais te atingir da mesma forma. A resposta não é fugir do mundo, é aprender a viver nele sem que ele te devore. Porque no fim, a vontade de sumir pode ser um sinal mais puro de que você ainda quer viver. Você só não quer viver desse jeito. E isso talvez seja o primeiro passo para mudar tudo. Porque no fim, ninguém quer realmente desaparecer. O que a gente quer é se reencontrar, mas às vezes esse encontro exige distância. Distância das vozes que te confundem, das obrigações que te esmagam e das expectativas que não são nossas, mas que carregamos como se fossem. O mundo te cobra presença, ele exige que você esteja disponível, sorridente e funcionando, mas nunca pergunta se você quer estar ali, do jeito que está. E é nesse silêncio, entre o que esperam e o que você sente, que nasce a vontade de sumir. Mas sumir não é desligar o celular, ou se afastar das redes sociais, ou mudar de cidade. Sumir de verdade é silenciar o barulho interno, que te convence que você precisa corresponder a tudo. É olhar no espelho e não se reconhecer, e mesmo assim ter coragem de procurar quem você era. Talvez sumir seja como trocar de pele. Abandonar a versão de si que foi moldada para agradar, largar o personagem que criaram para você e se redescobrir a pessoa que estava sufocada lá dentro. É como se você estivesse num teatro, atuando em uma peça que nunca quis participar, e de repente decidisse sair do palco, andar pelos bastidores e procurar a saída. Mas existe um detalhe que ninguém conta: o mundo não vai parar para você se curar, ele vai seguir. As luzes vão acender para outros, os dias vão continuar. Talvez no seu afastamento você perceba que ninguém perguntou onde você estava. Isso vai doer, mas também vai libertar, porque é aí que você entende que o seu valor não depende do olhar constante de ninguém. E no começo, o silêncio vai parecer pesado, como um quarto vazio depois que alguém foi embora. Mas aos poucos você percebe que o silêncio também é terreno fértil, e nele nascem pensamentos novos, ideias que nunca tiveram espaço para florescer. Você começa a notar pequenas coisas que antes passavam despercebidas: o som da chuva tocando no vidro, o cheiro da terra molhada, a brisa fria atravessando a janela. Coisas simples, mas que lembram que a vida não é só correr, produzir e agradar. E quando você voltar, não como um produto, não como uma obrigação, mas como presença verdadeira, o mundo vai ter que se ajustar à sua nova forma. Você vai perceber que a mesma rotina que antes te agoniava, agora é um cenário. E o mesmo barulho que te irritava, agora é só um som de fundo, porque você não voltou igual, você voltou inteiro. E nesse dia você vai entender que sumir nunca foi sobre o mundo, sempre foi sobre você, sobre recuperar o fôlego, sobre lembrar que a vida não é só um espetáculo para os outros aplaudirem, mas um lugar onde você precisa aprender a morar. Sumir então deixa de ser uma fuga e se torna
num renascimento. E quando o dia chegar, você vai olhar pra trás e perceber que não foi o desaparecimento que te salvou, mas o que você encontrou no silêncio. Então, se um dia você sentir que precisa desaparecer, que seja pra voltar com um silêncio que não é ausência, mas paz. Porque no fim, sumir não é o fim da história, é o intervalo antes do próximo ato. E quando as cortinas abrirem de novo, que seja para um palco onde você possa ser você, sem máscaras, sem roteiros impostos e sem medo de existir. Porque no fundo, o que importa não é o tempo que você ficou em silêncio, mas o que você fez com esse silêncio e o que você aprendeu a ouvir dentro de si. Sumir no meio não é fim. Foi a pausa necessária para que a vida pudesse ressoar com mais clareza, para que sua voz pudesse emergir forte e autêntica. E se você perceber que o mundo não mudou tanto assim, não se frustre, você mudou, e isso basta. Pois o verdadeiro desaparecimento acontece quando perdemos em nós mesmos, mas o verdadeiro renascimento acontece quando nos encontramos de novo. Então, se um dia a vontade de sumir bater de novo, não tema. Permita-se o silêncio, permita-se a dar uma pausa e permita-se se reencontrar, porque isso vai te fazer muito bem. Porque no final das contas, a maior coragem que existe é a coragem de ser mais presente para si mesmo. E estar presente para si mesmo não é uma tarefa fácil. É um exercício diário de paciência e amor. É abraçar suas próprias feridas e entender que elas não definem quem você é, mas são parte da história que te trouxe até aqui. E quando você se permitir essa presença, vai perceber que a solidão que antes assustava agora é companhia. Um espaço onde você pode escutar os seus próprios pensamentos, sem pressa ou julgamento. E sim, a cada dia você vai reconstruindo a si mesmo, peça por peça, como quem monta um mosaico, mas com as peças quebradas que a vida deixou para trás. Porque viver não é sobre estar inteiro o tempo todo, mas sobre ser inteiro mesmo com as imperfeições, mesmo carregando cicatrizes, mesmo tendo dúvidas. Sumir é um ato de coragem, não para fugir da vida, mas para reencontrá-la de um jeito novo, de um jeito que faça sentido pra você. Quando você voltar, não vai ser para o mesmo lugar, vai ser para quem você escolheu criar, o lugar onde sua própria presença importa, onde seu silêncio tem voz. E então finalmente você entenderá que desaparecer nunca foi sobre desaparecer do mundo, mas sobre desaparecer do que te fazia mal, do que te consumia, do que te fazia esquecer de quem você é. E é nessa liberdade nasce o renascimento, que mora a verdadeira vida, porque a vida que vale a pena ser vivida não é aquela que nos sufoca, mas aquela que nos deixa respirar. E respirar é um ato de resistência, respirar é um ato de amor próprio. Então, se algum dia a vontade de sumir chegar, receba com respeito, mas saiba que no fundo, o que você quer é voltar pra si mesmo, mais forte, mais inteiro, mais vivo do que nunca. E lembre-se, sumir não é apagar a luz que existe em você, mas deixar que essa luz se reforce, se fortaleça e volte a brilhar com intensidade própria, não pela expectativa dos outros, mas pela sua vontade sincera. E enquanto estiver nesse processo, não se cobre o tempo, não se cobre resultados, porque o tempo da alma não é o mesmo do relógio. E o processo mais importante é o de que se permitir ser humano, com todas as dúvidas, medos e forças. Permita-se com o tempo, permita-se com espaço e permita-se ser. Porque no fim o desaparecimento temporário é só um começo de uma vida maior, uma história onde você é o protagonista e finalmente o ator do seu próprio roteiro. E quando decidir voltar, que seja pra ficar, pra ser visto, ouvido e sentido, não pela máscara que você vestia, mas pela essência, que você sempre esteve aí, esperando pra florescer.